Bora voltar pra ré. Um dos mais belos Metroidvanias recentes, Ori and the Blind Forest é uma cativante obra que, com uma incrível introdução, já consegue te fazer mergulhar em seu universo. E para aproveitar o ritmo de recomendações da PC Game Pass no DG, nada mais justo do que dedicar um vídeo para comentar sobre esse jogo. Ori and the Blind Forest segue a linha Metroidvania, como já citado, e dentro disso, acompanhamos a jornada de Ori, que é um ser de luz e após presenciar a floresta de Nibel ser devastada, tem a missão de restaurar os 3 elementos para a Árvore de Luz. Para isso, Ori vai ter que atravessar o Pântano Espinhoso para chegar à Árvore de Guinso e restaurar o elemento da água, depois o Vale dos Ventos, as ruínas abandonadas e enfim chegar na Floresta da Neblina para restaurar o elemento do vento. E ao fim do game, subir o bosque profundo rumo ao Monte Horu e restaurar o elemento do fogo, assim permitindo que a Árvore de Luz restaure a Floresta de Nibel. Claro, aqui eu simplifiquei bastante a história e toda a trama envolvida durante toda a obra, mas é porque isso não vai ser o foco de hoje. O mais importante vai ser a gameplay para você que possa estar interessado em jogar pela primeira vez. E bom, seguindo a linha Metroidvania, o detalhe mais importante presente em Ori é a progressão, desde a sua exploração gradativa por todo o mapa, até a progressão nas mecânicas de gameplay. Um ponto interessante em específico aqui é o claro não foco em combate, não existe uma real boss fight ou um claro aumento na dificuldade de enfrentamento dos inimigos. Até há um que fique mais fortinho aqui e ali, mas nada de especial. Não é uma batalha que você vai ficar preso por horas. O foco mesmo é a dinamicidade das mecânicas de puzzle, interação com o cenário e mobilidade. Então se você é como eu, por exemplo, e adora uns clássicos de plataforma como Donkey Kong, eu diria que Ori é um prato cheio para você, com a sua diversidade de parkour, puzzles ou as suas sessões de fuga que são uma verdadeira maravilha. E como eu citei que a parte mais importante em Ori são as suas mecânicas, nada mais justo do que eu citar todas elas e explicar o porquê são importantes. São 2 habilidades no total e eu vou citá-las mais ou menos na ordem em que elas vão ser liberadas. A primeira delas é a mais básica e que vai te acompanhar durante todo o jogo, a Chama Espiritual, que resumidamente é o seu poder de ataque. Há a possibilidade de se evoluir ela com a árvore de habilidades do game, que é dividida em 3 áreas diferentes a grosso modo, mas eu explico isso depois. Como o combate não é o foco, acaba que essa skill é bem simples, a única coisa que muda real nela é o alcance, dano e a quantidade de alvos que você pode acertar com os upgrades dela. A segunda skill é o pulo na parede, que se libera basicamente para escalar paredes e dar início aos parkours durante a sua jogatina. Essa habilidade aqui é uma das que ficam meio jogadas de lado depois de um tempo no jogo. Eu não diria que ela é inútil porque ela tem seu tempo de uso, mas depois que se libera a escalada ela basicamente fica jogada de lado e esquecida, afinal perde o sentido de ser utilizada. A chama de carga é mais uma que fica meio escanteada do meio pro fim, você libera ela com o objetivo de quebrar paredes no início, mas depois essas paredes quebráveis acabam e as que restam não podem ser destruídas por ela. No fim, a utilidade dessa skill fica por conta dessas rochas que você vai encontrar ao redor do mapa e tem que destruí-las para fazer o 100% ou platinar se você quiser. O pulo duplo já é uma skill muito importante que é utilizada praticamente em todas as áreas e seções do meio pro fim, Esse jogo parece ser bom, mano. Eu quero ver depois se eu consigo. principalmente junto com a outra skill que é o golpe. O golpe é uma mecânica que pode ser que te confunda um pouco no começo, eu pelo menos tive na primeira vez que eu joguei uma certa dificuldade em entender a mecânica dele, mas ele serve para 2 principais objetivos: ricochetear golpes inimigos, isso pode ser útil para certos puzzles, inclusive é muito útil em um puzzle específico que é o da Árvore de Guinso, ou serve para você ricochetear golpes de inimigos ou de objetos ao redor do mapa para você ganhar impulso e conseguir usar o seu pulo duplo ainda mais longe. Isso serve para escalar localidades bem altas e é muito requisitado, como eu já disse, na primeira seção de fuga, que é a Árvore de Guinso. Particularmente essa seção em específico é a minha preferida e vale a pena citar ela aqui, que apesar de ela ser um pouquinho difícil na minha opinião, é simplesmente sensacional a mescla do parkour do golpe com a escalada e também é um dos momentos mais bonitos do jogo. Como eu já citei no começo do vídeo, eu considero Ori uma obra muito bonita, e aqui realmente você percebe praticamente toda a beleza do jogo, que casa muito bem com a soundtrack de Ori, que também é impecável, e praticamente tudo aqui é impecável, é o meu trecho preferido desse jogo, e por isso eu digo pra vocês, joguem, porque olha só, esse trecho aqui fica mais ou menos ali a 1/3 de jogo, então você vai ter jogado mais ou menos 2 horas, e já vai ter aproveitado muita coisa desse jogo. E também, né, casa perfeitamente com o uso dessas 2 skills, que são 2 das mais importantes presentes no jogo. É realmente muito divertido você se sentir desafiado e aproveitar esses trechos de gameplay. Eu demorei mais ou menos ali, por exemplo, uns 20 minutinhos para passar de primeira, mas foi muito divertido cada tentativa.
A próxima skill a se citar é o Pisão, que serve para se resolver puzzles, afinal ele serve para abrir localidades ou ativar certas mecânicas, e também para destruir pisos destrutíveis com o Pisão. É uma skill que, quando se trata dos puzzles em específico, exige um pouquinho da sua percepção, porque alguns objetos, por mais que eles fiquem destacados, é por um período bem pouco de tempo, né? Só quando você pisa neles, e depois ali do meio pro fim que você já tem um impulso, você passa voado por todos os lugares, e acaba que pode passar despercebido. Pelo menos pra mim passa despercebido porque eu sou muito distraído. Mas ele fica em destaque, como você pode ver, fica todo esse brilho branco ao redor do objeto que você pode usar o pisão para destruir ou de repente para ativar alguma coisa. A pena do cura também é uma skill exigida numa sessão de fuga, como eu já tinha citado ela antes, e no caso, essa sessão de fuga é a segunda do jogo, que é logo após a restauração do elemento do vento. Eu particularmente não gosto tanto assim dessa sessão, acho ela um pouquinho mais chatinha que a anterior, que é simplesmente incrível, mas depende muito do seu gosto, né? E além disso, a pena vai ser muito exigida em conjunto com o golpe e o pulo duplo em praticamente todas as áreas depois da liberação dela, mas principalmente no Monte Horu. A escalada é a habilidade que inutiliza o uso do pulo na parede. Ela tem o seu principal destaque, na minha opinião, no túnel da Raiz Negra, que é aquela área que você atravessa primeiramente no escuro, porque não tem luz e você vai restaurar a iluminação de lá, e certos obstáculos dentro dessa área vão exigir que você fique agarrado para poder dar sequência. Por isso, é o primeiro uso dela e também, na minha opinião, de maior destaque. Mas ao final é conquistada também o pulo de carga, uma skill que vai te permitir carregar seu salto ainda mais, porém que acaba servindo também para inutilizar a chama de carga, afinal a maior parte das paredes quebráveis na verdade são destruídas com essa skill, que também serve como ataque. Obviamente vocês já devem ter notado que eu não estou citando as skills na ordem em que elas são liberadas, e por isso a explosão de luz ficou como uma das últimas a serem citadas. Essa skill pode até ser utilizada em combate, mas não é a função dela. Porém, ela até tem ali uma conquista, se você quiser platinar o jogo, né, de eliminar inimigos com ela, mas ela serve principalmente na resolução de puzzles, pois ela serve para acender tochas e ativar interações com o cenário. Em alguns trechos, inclusive, essas tochas ficam muito bem escondidas e podem complicar sua vida, pelo menos eu demoro horas para perceber algumas ali em certos cenários e conseguir desbloquear paredes, portas e conseguir pegar os itens secretos para poder completar os 100%. E a última habilidade que faltava citar é o impulso, que junto com o pulo duplo, golpe e a pena fecha o grupo das skills mais importantes presentes em Ori, na minha opinião, pois além de ajudar a atravessar cenários mais rápidos, é uma baita ajuda nos parkours, que são realmente a parte mais importante em Ori, ao menos na minha opinião. Depois de todos esses pontos citados, vale a pena citar a árvore de habilidades, que é dividida em 3 pontos de foco: a parte de combate, a de exploração e a de suporte, que, digamos assim, né, entre aspas. Na de combate se aprimora obviamente a chama espiritual, ampliando dano, alcance e quantidade de alvos, para ao menos ter ali, né, uma evolução, uma complexidade no combate que não é muito trabalhada, nem tem muito foco nesse jogo. A segunda parte, que é a roxa, serve principalmente para a exploração, facilitando a coleta de pontos para ganhar pontos de habilidade, liberando localizações dos pontos secretos no mapa, e é basicamente um apoio à sua gameplay. A última é a parte azul, que é a sua de suporte. Ela te ajuda a aprimorar alguns trechos da sua gameplay, como poder usar um impulso no ar, respirar debaixo da água, entre outros aspectos. E a exploração, que é bem presente como em todo Metroidvania, conta, além das possibilidades de encontrar pontos adicionais, sejam eles os pontos de vida, pontos de energia ou pontos de habilidade, também com outros 2 aspectos secretos, que são as chamas espirituais, que estão presentes por todo o mapa, e as rochas de energia, que vai ser a sua única utilidade da chama de carga depois que se finaliza a campanha, basicamente. A dificuldade em coletar todos eles fica muito mais em resolver certos puzzles para abrir as portas do que encontrá-los em si, pelo menos na minha opinião, a não ser que você opte por não desbloquear as localizações da árvore de habilidade, porque se você não fizer isso, a única coisa que vai ser secreta mesmo é as rochas de energia. Elas não aparecem no mapa mesmo com toda a liberação da árvore de habilidades. E eu não vou comentar sobre as dificuldades do jogo, afinal eu só finalizei ele no normal, mas a não ser que haja uma mudança exorbitante no dano dos inimigos, eu diria que a dificuldade fica mesmo pela sua habilidade com a mobilidade de gameplay. Pelo menos 90% das minhas mortes no Ori sempre são de queda, por errar o golpe, tomar dano nos inimigos até eu morrer, porque com os inimigos mesmos você só morre se você tiver com pressa demais e se distrair, porque é bem difícil morrer em combate, sem ser só porque você quer passar de uma área com muita pressa. No geral, eu considero o Ori and the Blind Forest muito divertido, vale muito a pena mesmo você jogar, você vai gastar horas sem nem perceber, na verdade não tantas horas assim, porque é um jogo rápido, você gasta ali mais ou menos 10, 12 horas pra zerar de primeira, a não ser que você vá fazer uma segunda, terceira ou uma quarta run.
mas dificilmente mesmo você não se empolga e tenta ir pra zerar o 100%. E se você chegou até aqui, peço que você deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito, porque isso motiva a equipe do DG a seguir produzindo e melhorando. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu! Não, entrei no vídeo errado. Olha esse vídeo pra conhecer. Valeu, rapaziada. Quem assistiu, deixa o like, se inscreve no canal. É